Olá, hoje aqui a gente vai falar de leitura de arquivos em PHP. Esse conceito ele é relativamente simples, porém tem alguns detalhes assim que possam ser um pouco esquisitos quando você vem da faculdade um tanto quanto cru e aí você só está acostumado a lidar com linguagem C, por exemplo. E geralmente na linguagem C você manipula muito coisas como for, while, if, else, essas coisas assim mais simples. Quando você parte para a manipulação de arquivos, você tem contato com alguns tipos de dados um pouco diferentes, que não são tanto usuais. Mas não é nada de outro mundo, são conceitos extremamente simples. Eu tenho certeza que vai ficar bem claro para vocês, tá? Vamos lá. O desafio aqui é a gente ter esse arquivo aqui, arquivo .csv, que é um arquivo CSV padrão. O arquivo CSV ele é composto por linhas de dados, basicamente, e onde cada linha dele contém algum dado ou um cabeçalho. Por exemplo, geralmente cabeçalhos são são a primeira linha de um arquivo CSV. Então aqui eu tenho um cabeçalho que diz os tipos de dados que eu vou ter nas outras linhas. Ou seja, o primeiro cabeçalho que eu tenho aqui é o nome, o segundo cabeçalho é a matrícula e o terceiro cabeçalho é o período. Aqui é basicamente simulando um arquivo que vai conter nome, matrícula e período de alguns alunos fictícios aí. O arquivo CSV ele trabalha com a ideia de delimitadores. Por exemplo, você escreve alguma coisa, delimitador e outra coisa. No caso aqui, o delimitador que eu estou usando é o ponto e vírgula. Porém, ele poderia ser também uma vírgula, tá? Inclusive, se eu não me engano, o nome CSV significa comma separated UV alguma coisa. Não sei se é verificated, alguma coisa assim. Mas é alguma coisa com vírgula, né? Mas você pode alterar esse separador para o que você quiser. E na função do PHP que a gente vai usar para manipular isso, nós vamos ver que tem como a gente especificar um separador para ele, tá? Primeiro de tudo, como que essas funções elas vão funcionar? Elas vão trabalhar com um conceito que se chama resources, que é uma coisa do PHP, é um tipo de dado que existe no PHP e pode ser que exista em outras linguagens também, que ele basicamente, o resource, ele se refere a alguns pedaços de arquivos ou de conteúdos externos. Geralmente, resumindo, né, quando você precisa ler um arquivo, você vai ter um ponteiro para esse arquivo, para as posições deles, só que o PHP vai lidar com ele na forma de resource. E o resource ele pode ter alguns tipos. E aí pode ser strings, pode ser conexões com banco de dados, até alguns canvas de imagens e tal. Se você quiser se aprofundar disso, você pode consultar a documentação do PHP, que eu tenho até aqui aberto, que fala exatamente sobre isso. Pesquisa aqui no site do PHP sobre resource ou recursos em português. E aqui você vai ver essa definição que eu te dei. Um recurso é uma variável especial que mantém uma referência a um recurso externo, ou seja, um arquivo da vida, por exemplo, ou alguma conexão com um banco de dados, etc. e tal. Ele fala que recursos são criados e usados por funções especiais. Aí ele te dá um link aqui para um apêndice, para uma lista de todas essas funções e seus tipos correspondentes, os tipos de resource correspondentes, né? E aqui é esse link aqui, ó, por exemplo. Nesse link aqui, nós temos aqui lista de tipos de resource. Vou botar em português aqui. Será que tem tradução? Tem, tá. Aqui ele te dá uma tabelinha dos tipos de resource possíveis. Tem aqui o nome do tipo de recurso, qual função que cria ele, utilizado em quais funções do PHP, deletado por quem e definido por quem, tá? Eu vou pular isso tudo aqui, porque aqui tem muitos tipos de dados. Tem conexões, tem requisições, tem várias coisas. Mas o que interessa pra gente é o fget CSV. Que aqui, tá vendo? Eu usei aqui a ferramenta de pesquisar do navegador e ele pulou aqui para essa linha, que é o que a gente vai utilizar. Aqui é um file handle, ou seja,
Esse resource específico ele é do tipo string. Strings em PHP, em qualquer outra linguagem basicamente, é um conceito que vale a pena você dar uma pesquisada, mas num primeiro momento, para não deixar isso aqui muito longo, eu vou falar para você que string é basicamente uma grande sequência de bytes. Ele pega o seu arquivo, o seu recurso externo, abre ele e aí ele lida tudo como byte. Só que os arquivos e esses recursos externos eles podem ser extremamente grandes. Pensa que esse nosso arquivo aqui ele só tem 6 linhas, mas pensa que no seu dia a dia aí você vai manipular ou ler arquivos que podem conter algumas dezenas de milhares de linhas. E isso não é raro de se ver, né? É uma coisa que acontece no dia a dia aí que você lida com desenvolvimento. Um arquivo de dezenas de milhares de linhas, centenas de milhares de linhas, enfim, ele pode ficar muito pesado para você armazenar tudo de uma vez só em memória. Então, exatamente nesse aspecto que as strings elas se sobressaem, que elas são úteis para a gente. Por quê? Porque a string, ela basicamente, ela pega pedaços da sequência de bytes de um recurso e vai lendo de pouquinho em pouquinho. A definição para ela pegar esse pedaço, o que define esse pedaço, vai depender da função que você está usando. Por exemplo, aqui tem várias funções do PHP. A nossa que a gente vai usar é essa fgetCSV, que já vou chegar nela. Mas essa função fgetCSV, ela vai lendo o seu arquivo linha a linha. Como que ela faz isso? Como que ela sabe que pulou de linha? Bom, aqui na nossa tela a gente não vê, mas existe um caractere invisível aí que ele se chama o end of line, né? Que tem até uma constante do PHP para a gente ver isso. Depois eu mostro. Mas basicamente esse end of line ele é um caractere que, embora a gente não veja aqui visualmente, mas se a gente forçar um pouquinho aqui no VS Code, tá vendo na primeira linha aqui, ó, o cursor ele está colado no O. Porém, se eu selecionar ali, aqui para baixo, ó, ele começa a dar um espacinho a mais aqui. Isso daqui não é espaço. Isso daqui ele está dizendo para mim que ali tem um caractere invisível, que é a quebra de linha. Em linguagem C, geralmente, quando a gente está lidando com C lá na faculdade, geralmente a gente usa computadores com Windows e tal. A gente é acostumado a ver, por exemplo, vou até escrever aqui, alguma coisa assim desse tipo. Meu texto _N. Esse _N é o caractere de quebra de linha. Se eu não me engano, em sistemas baseados em Unix também é isso. Enfim, é esse cara aqui que é invisível para a gente, porém ele está ali. E é através dele que a função fgetCSV consegue definir quando é o final da linha, ou seja, o final do nosso pedaço de bytes, né? Da nossa sequência de bytes. É através disso que ele consegue saber onde está o final da sequência, onde ele pode pular para a próxima. A gente vai ver isso quando estiver manipulando através da fgetCSV e eu acredito que vai ficar mais claro, né? E aí nós temos aqui a função fgetCSV. Vou deixar a documentação dela aberta aqui e vou começar a escrever o nosso código. Eu tenho um arquivo aqui, ler_csv.php, que ele está vazio no primeiro momento. E aqui a gente vai ter uma sequência de passos. Primeiro de tudo, a gente vai abrir o arquivo. Nós vamos definir o header dele. Depois nós vamos ler as linhas. E por último nós vamos fechar o arquivo. Eu poderia até botar aqui mostrar resultados, né? A gente vai atacar esses passos aqui. Bom, voltando aqui para a nossa documentação do PHP, a gente vê aqui que a função fgetCSV, que é a que eu vou usar para manipular o nosso arquivo CSV, ela tem alguns parâmetros aqui. A maioria deles, se não todos, né, eles já vêm com algum valor padrão. Eu vou ignorar isso aqui por enquanto, mas eu vou voltar neles. O primeiro parâmetro aqui que a gente vê que é obrigatório é um parâmetro chamado handle, né, que ele chama aqui de handle. Mas aqui ele fala que o handle é um ponteiro de arquivo válido
para um arquivo aberto com sucesso por fopen, popen ou fsockopen. No nosso caso aqui a gente vai usar fopen. Fopen é uma função do PHP para abrir arquivos, para criar um ponteiro para algum arquivo. Então vamos lá, eu vou voltar aqui na documentação, vou abrir aqui a documentação da função fopen, e aqui ele fala que o tipo de retorno dela, cadê? Estou pulando isso aqui tudo, mas o retorno, por exemplo, ó, retorna um recurso de ponteiro de arquivo em caso de sucesso ou false em caso de erro. Só que esse ponteiro aqui é um resource. Quer ver? Eu vou criar aqui uma variável chamada arquivo e vou chamar a função fopen. A função fopen, o parâmetro que ela espera primeiro ali, é o caminho do nosso arquivo. Como aqui nosso arquivo está na mesma pasta, eu vou chamar aqui diretamente em uma única string. Como é que eu vou fazer isso? Abrir uma aspas simples aqui, botar um ponto, que é para sinalizar que é nesse mesmo diretório, barra arquivo.csv. Tá? E aí depois eu preciso de definir também o modo de abertura desse arquivo. E aqui, voltando aqui para a documentação, a gente pode ver aqui que no mode, né, o modo, ele possui algumas formas. O que a gente vai utilizar é o modo de leitura, porque eu só quero ler esse arquivo, eu não quero editar ele, não quero escrever nele nem nada. Mas depois você pode dar uma olhadinha nesses outros modos aqui, que eles basicamente eles alternam entre somente leitura, que é o que a gente vai usar, que é o R, e aí tem o R+, que é leitura e escrita, aí tem o W, que é somente escrita, aí tem o W+, que é leitura, escrita, porém ele comprime o arquivo, tem o A, que é o append, né, que abre somente para escrita, mas o ponteiro do arquivo, ele começa a ler o arquivo do final dele. Enfim, tem algumas opções aqui interessantes que você pode dar uma olhadinha depois. Mas o que a gente vai usar é o parâmetro R, que significa read, né, apenas leitura. Com isso daqui, eu já consigo, eu já tenho o meu arquivo aberto aqui no PHP. Como que a gente vai ver isso? Eu atribuí essa variável, então eu vou pegar ela e vou escrevê-la na tela. E aí, no PHP, a gente tem essa função printr, que serve para a gente escrever variáveis em linguagem humana, vamos dizer assim, ou pelo menos de uma forma mais compreensível para humanos. Se eu abrir esse código aqui no meu navegador agora, eu já vou ter algum retorno dessa função. E aí, como eu estou usando aqui o WAMP Server, e aí eu não vou entrar muito nesse detalhe de como manipular ele, mas aí a gente já tem aqui no localhost, se eu vier aqui e botar o nome da minha pasta, que é php arquivos, ele vai abrir o diretório. Isso. Aqui ele lista para mim o arquivo CSV e o meu código PHP. Vou abrir o código PHP e aqui ele já está escrevendo o resource. E veja que esses resources eles possuem IDs. Né? Esses IDs eles são legais quando a gente precisa manipular algumas outras coisas, como por exemplo conexões SSH, para a gente poder escrever coisas na tela e tal, de acordo com os IDs. Os IDs são importantes, mas no nosso caso eu vou deixar ele aqui um pouquinho de lado. Eu só quero mostrar para vocês que a função fopen retornou um resource. E é exatamente desse resource que a gente precisa para abrir o nosso arquivo CSV com a função fgetCSV. Lembra que ela espera um parâmetro do tipo resource? Então, é através dela que a gente vai usar. Aí aqui, a gente vai fazer agora o uso da função fgetCSV. E como que ela vai funcionar? Lembra que ela funciona de linha a linha? Então, assim que eu chamá-la aqui, ó, fgetCSV, e passar o nosso arquivo, que é o nosso resource, aqui eu já tenho a leitura dele. Ou seja, aqui ela está lendo a primeira linha do nosso arquivo, que é exatamente essa daqui, que é a linha do header. Então, nada mais justo do que definir isso aqui como header. Tanto é que se eu vier aqui e botar um print r header, olha só que legal o que vai ser escrito na tela. Ele escreveu um array cuja a posição dele é uma string. E aqui nós temos nome, matrícula e período. Tá vendo? Se eu pegar aqui a função fgetCSV
e escrever aqui, por exemplo, segunda linha, e fazer assim de novo, isso aqui significa que ele vai ler outro pedaço da minha string, do meu resource. Então, se eu escrever segunda linha aqui, vamos ver o que ele vai escrever na tela. Aqui ele já escreve a segunda linha do nosso arquivo. Ou seja, percebe como que ele está lendo linha a linha o nosso arquivo. É por isso que a questão que eu falei da questão das strings, dos resources, e da questão do caractere invisível ali de quebra de linha. Esse aqui, isso. Que é exatamente ele está lendo através desse caracterezinho invisível aqui, que é o quebra de linha. Tá? Então vamos lá. Passado dessa parte, nós vamos aqui definir o header, o nosso arquivo, que eu já defini aqui, e aqui nós vamos ler as linhas. Como isso aqui é uma tarefa sequencial, uma tarefa repetitiva, a gente vai usar um loop aqui. A gente poderia usar o for, enfim, qualquer outro, mas eu vou usar o while, porque ele é mais prático quando a gente não sabe quando vai ser o final desse nosso loop. O que eu quero que esse while faça? Lembra que no while ele vai fazer alguma coisa aqui de código que vai estar entre as chaves, enquanto essa condição entre parênteses for verdadeira. E essa função fgetCSV, que eu estou botando o mouse aqui nela e o meu VS Code está me dando uma cola, percebe aqui que no final dos parâmetros tem 2 pontos alguma coisa aqui. 2 pontos significa o tipo de retorno dessa função. Ou ela retorna um array, ou ela retorna false. Ou seja, quando não tiver mais linhas para ler, ele vai retornar false. Ou seja, isso aqui é útil para eu poder manipular aqui no while. Então, dentro do while, eu vou criar uma variável chamada linha, que ela vai receber o valor de fgetCSV. E aqui eu vou passar o meu arquivo. Né? Aliás, tem um detalhe aqui muito importante que a gente deixou passar batido. A função fgetCSV, ela retorna um array. Porém, quando a gente escreveu aqui na tela, repara que ela retornou um array, só que ela botou tudo numa linha só. Por quê? Porque por padrão, a função fgetCSV, se a gente botar o mouse aqui em cima dela de novo, você vai ver aqui que no parâmetro separator, o separador padrão dela é a vírgula. Só que no meu caso, eu especifiquei o ponto vírgula. Então, eu vou botar aqui uma vírgula, que aqui eu vou estar acessando o parâmetro length, no caso, e eu vou definir ele aqui como 0. Mas no PHP 8, se eu não me engano, a partir do PHP 8, a gente já tem o named arguments. O que é isso? Eu posso selecionar ali o parâmetro que eu quero ali, ó, tá vendo? Separator, e aí eu posso botar aqui ponto e vírgula, que aqui eu já defini o separador. Isso aqui só funciona do PHP 8 para cima, tá? Por quê? Porque parâmetros em funções você tem que definir eles em sequência. Ou seja, primeiro eu tenho que botar o parâmetro string, depois o parâmetro length, depois eu tenho que botar o separator e por aí vai. Só que aqui eu estou pulando o parâmetro length, só para não ter que escrever 0 ali. Então, se eu salvar isso aqui e vir aqui na... Deixa eu até comentar isso aqui para não dar nenhum erro. E aqui eu vou botar printr header. Tá? Se eu dar um refresh aqui, deu um erro. Provavelmente isso aqui é do PHP 8.1, eu devo estar rodando 8.0. Mas enfim, vou tirar isso daqui e vou botar o 0. E agora eu vou botar o ponto e vírgula, que é não pulando aquele parâmetro length. Eu botei o valor padrão dele. Agora eu acredito que isso aqui vai funcionar. Funcionou. Repara que dessa vez ele retornou um array. Né? Aqui ele está escrevendo o resource ali porque eu não implementei essa linha. Agora repara que ele está escrevendo um array. Na primeira posição tem o nome, na segunda a matrícula e na terceira o período. Ou seja, ele leu cada linha do meu arquivo CSV e cada campo ele transformou em uma posição de um array. Tá? E aqui eu defini que o meu separador é o ponto e vírgula. Beleza? Então esse foi o detalhe que eu deixei passar batido ali um pouquinho, mas já está feita a devida correção. Voltando aqui para o nosso exemplo do leitura de linhas,
eu estou lendo aqui cada linha do meu arquivo CSV e atribuindo a variável língua. O que eu quero fazer com isso? Eu poderia exibir isso aqui com print R, por exemplo. Ler aqui língua, você vai ver que ele vai exibir todas as linhas do meu arquivo. E eu vou dar um eco aqui, PHP EOL, que essa daqui é a tal da constante do PHP, que é a quebra de linha, PHP End of Line. O EOL significa isso. Se eu botar o mouse em cima dele, você vai ver aqui que por padrão do PHP ele definiu uma constante chamada PHP EOL e o valor dela é o contra barra N, é o caractere invisível lá que eu falei para vocês. Esse tipo de notação aqui é como o PHP ele lida com as constantes, né? Ele tem algumas constantes definidas por padrões nele, que geralmente são iniciadas com PHP underline alguma coisa. PHP EOL é uma delas. Então aqui eu espero que ele exiba uma linha do array, como ele exibiu lá no header, e quebre uma linha. Tá? Vamos dar um refresh aqui. Não funcionou muito bem, mas está aqui o nosso array, mas na verdade ele está ignorando o separador. Por quê? Ah, sim, porque aqui eu preciso passar os separadores aqui também. Tá? Vou dar um refresh aqui. Repara que ele está fazendo isso como um array novamente. Repara que aqui eu tenho um array que pega a primeira posição, que é a Isabelle da Silva. Tá vendo aqui a Isabelle da Silva, a matrícula dela e o período. E ele vai pegando todas as posições do nosso, todas as linhas do nosso arquivo CSV, melhor dizendo, e transformando em arrays. Tá? Isso era o que a gente queria. Era isso aqui que a gente queria. Então, tendo isso aqui em mente, como eu não vou ficar só exibindo isso aqui, eu vou querer armazenar isso em alguma variável, em algum outro array, por exemplo. Então, eu vou criar uma variável chamada dados, que ela vai ser um array vazio. E aí, dentro do meu while aqui, eu vou alimentar esse array de dados. Como que eu vou fazer isso? Vou chamar a minha variável aqui, vou passar um colchetes aqui para ela e fazer um sinal de atribuição para a linha. O que é isso aqui? Isso aqui eu estou adicionando uma nova posição no meu array. O PHP ele tem essa sintaxe aqui de você poder botar os dois colchetes seguidos de um operador de atribuição e ele sabe que você quer botar uma nova posição naquele array. Aqui eu escrevi. Então se eu vier aqui e dar um eco, que já seria a parte de mostrar os resultados, né? Eu vou vir aqui dar um eco, chamar tag pré, que é uma tagzinha do HTML, e aí eu posso botar print R, dados, e eu posso dar um eco, pré. Eu espero que isso aqui ele exiba de uma forma mais amigável para a gente todas as linhas que a gente pegou lá do nosso CSV. E por último, mas não menos importante, fechar o arquivo. E aí, semelhante ao que a gente tem no C, lembra que eu já falei que o PHP é basicamente um framework de C, nós temos aqui a função fclose, onde a gente precisa passar para ela o nosso arquivo aberto, o nosso resource de arquivo aberto, que no caso é a variável arquivo. Tá? Fechei o arquivo, estou exibindo os resultados, isso aqui já deve funcionar 100%. Deu refresh na página, repara que eu tenho um array, em cada posição dele, ó, na posição 0, 1, 2, 3, 4, eu tenho outros arrays, né, que são os retornos da função fgetCSV. E aqui a gente está lendo o nosso arquivo CSV. Se eu quisesse exibir também o nosso header, também é possível. Eu vou copiar isso daqui, só para não me estender mais. Eu vou colar aqui em cima, só que dessa vez eu vou ler a variável header. Se eu dar um refresh aqui, repara que aqui eu tenho o meu header e aqui eu tenho as linhas do meu arquivo CSV transportadas para um array. Tá? Então é basicamente isso daí. As coisas mais importantes aqui que a gente viu foram os conceitos de string, resources, a questão do contra barra N
e também as questões dos delimitadores aqui, né? Esse zero aqui que eu passei, só para tentar ser mais explícito ainda, é porque se eu passar o mouse aqui por cima, por padrão, o parâmetro length ele é zero, tá? Então eu passei zero ali só para deixar ele igual. O length zero significa que a minha linha ela não tem um tamanho. Porém, se eu passar, sei lá, um ali, ele iria ler, por exemplo, um caractere ou um byte, se eu não estou enganado. Mas a minha ideia é que ele leia a linha inteira, que ele vá até a quebra de linha. E é basicamente assim aí que a gente manipula arquivo CSV com PHP. Não tem muito mistério, claro que aqui eu fiz tudo de uma forma sequencial, mas você poderia encapsular isso aqui dentro de uma classe para você lidar com os arquivos CSV da forma que você achar melhor, por aí vai. Mas aqui eu só quis demonstrar basicamente os conceitos por trás de manipulação de arquivos, tá? Depois, quando vocês tiverem um pouquinho mais de tempo, dá uma olhadinha na documentação do PHP sobre recursos, strings, que é basicamente, deixa eu ver aqui, PHP strings, acho que aqui é PHP strings. Aqui, ó, primeiro link que você vai encontrar se você escrever PHP strings no Google. Aqui você vai ver várias funções que manipulam strings e tal, mas se você ler só a introdução, string filters e tal, exemplos, que é muito importante, você vai ver basicamente alguns conteúdos sobre strings que vão elucidar melhor esse conceito aí na sua mente, tá? Por hoje é isso, um abraço, até a próxima.